Lucas 22, 24. Depois, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Olha aí como já mudou a tradução. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Quem estava discutindo eram os discípulos, amém? Amém. E aí Jesus lhes disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição do menor, e o líder seja o servo. Ficou melhor de entender? Vocês podem se sentar em nome de Jesus. Os discípulos de Jesus, todo mundo concorda e todo mundo sabe, desde a escola a gente aprende, que junto com Jesus andavam 12 discípulos. E esses discípulos de Jesus eram homens que caminhavam com ele por todos os lugares que Jesus ia. Que escutavam a palavra que Jesus dizia, que viam os milagres e os sinais que Jesus fazia. E esses mesmos discípulos aqui nessa passagem de Lucas estavam entre si discutindo. Eu não estou dizendo que eles estavam brigando, eles estavam conversando. Essa palavra discutiam, mas quer dizer que eles estavam ali conversando para saber entre eles qual era o maior, qual era o melhor, quem era o queridinho de Jesus. E essa contenda que eles estavam ali fazendo era uma atitude totalmente contrária às virtudes de quem é do reino de Deus. Então eu já estou aqui afirmando a você que as pessoas que são do reino de Deus, se elas ficarem no meio de contendas, brigando, discutindo, com falácias, já não é uma atitude de quem é do reino de Deus. Você sabe que as afirmações que saíam da boca de Jesus eram totalmente diferentes disso que esses homens estavam fazendo. Porque em várias ocasiões Jesus disse assim: os últimos serão os primeiros, o maior será o menor, quem quiser ser grande seja servo primeiro, dê a outra face, ande 2 milhas, entregue a capa, ame os seus inimigos. Então as palavras de Jesus eram essas: se alguém te der um murro do lado de uma face, ofereça a outra face. Se alguém te perseguir, te processar porque quer roubar a tua túnica, dê a ele também a capa. Então Jesus estava dizendo assim, que a gente tem que ceder. E não tem que um querer ser maior do que o outro. E aí os discípulos que caminhavam com Jesus e escutavam isso da boca dele, estavam aqui brigando para ver quem era o maior e o menor. Brigando entre aspas. Então assim, todas essas palavras que Jesus dizia, essas afirmações, por aí vai, mais ainda. Só que nós, neste mundo, nós fomos adaptados, o ser humano ele está adaptado a perceber que o que impera, que o que é maior, que o que é melhor, é a lei do mais forte, né? As pessoas dizem assim, a famosa lei dos mais fortes. Você, por exemplo, você cresceu aprendendo na escola que uma criança que sofre bullying é a criança que é ali quietinha, que não bate ninguém, que fica ali no cantinho, no fundinho assim do lado, não mexe com ninguém. É ela que sofre bullying. O valentão, que vai pra cima, o que bate nos amigos, o que bate nos colegas de classe, ele não sofre bullying, porque ele é o mais forte. Então é a lei dos mais fortes que impera no nosso mundo. E você cresceu aprendendo que, por exemplo, além disso na escola, também existe no reino animal, diz que o mais forte, que é o leão, é considerado o rei da selva, porque ele é o mais forte. Então, irmãos, uma coisa eu vou dizer a vocês: tudo isso que o mundo estabeleceu como verdade absoluta se difere do caráter de um cristão. É muito diferente. Então, nós crescemos ouvindo isso.
Crescemos ouvindo isso, mas segundo o que Jesus ensinou, percebemos que o ser humano precisa urgentemente sair desse ciclo. Urgentemente. Precisa parar de acreditar nisso e tomar isso como verdade absoluta. Os discípulos discutiam entre si para ver quem era o maior deles. E você percebe que ainda com isso, você nota que naqueles homens que tanto caminhavam com Jesus ainda não havia mentalidade cristã. Eram pessoas que caminhavam com Jesus ali, eles viam os milagres que Jesus fazia e neles ainda não tinha mentalidade cristã, porque estavam discutindo isso. Verdade. Eram homens de Deus, sim. Eram discípulos que Deus escolheu por uma razão, sim, que conta muito. Mas eram pessoas que ainda não tinham uma mentalidade totalmente formada como cristãos. Aí é por isso que hoje em dia você vê pessoas que caminhou com Jesus 20, 30 anos e depois se desvia da igreja. Porque não firmou nela uma mentalidade cristã. Imagine só aqueles homens ali. Imagine que foi depois de uma das pregações de Jesus, depois de tanto caminhar com Jesus, depois de tanto escutar o que Jesus dizia. E além de escutar o que Jesus dizia, de ver na vida de Jesus, porque a própria vida de Jesus era o maior testemunho que Jesus tinha. Por ele ser quem ele era, sem se esforçar para ser, isso já era um testemunho grandioso, que ele era o mestre, de que ele era bom, de que ele fazia as coisas tudo correta e de que nele não havia pecado. Então, quem anda com uma pessoa, se eu estou caminhando com o pastor Ailson, eu conheço as qualidades e os defeitos dele ali, em um determinado momento ele vai deixar transparecer e eu vou perceber. Então, Jesus caminhava, essas pessoas caminhavam com Jesus e a própria vida de Jesus era o maior testemunho que Jesus tinha. Então, ainda depois de tudo isso, esses homens, eles resolveram parar um pouquinho ali, se juntar e ficar se questionando, eu sou maior. Não, eu que sou maior, porque Jesus me chamou primeiro. Lembra não que eu estava pescando na beira da praia, ele passou e eu fui o primeiro que ele chamou? Não, mas só que ele usou meu barco como púlpito. Então eu sou melhor para Jesus, eu sou maior. Ele me considera mais do que a vocês. Olha só o nível de conversa que homens de Deus estavam tendo. Vocês estão me ouvindo bem, que o microfone fica falhando. Quem será o maior de nós aqui? Pedro, será que é você? Aí Pedro diz assim, eu acho que sou eu, porque eu estava pescando e Jesus ele pediu meu barco emprestado para usar como púlpito e ele pregou em cima do meu barco, então eu acho que eu sou o maior. Aí Tiago diz assim, não, mas ele me chamou quando eu estava pescando e eu nem pensei duas vezes, larguei a rede e fui, então ele me considera mais. Um exemplo. Então olha só o nível de conversa daqueles homens maduros, conversando ali que nem uns adolescentezinhos. Não desenvolveram mentalidade cristã. O foco dos discípulos nessa conversa mundana, totalmente mundana, não tinha nada de espiritual nessa conversa. Eles estavam se baseando nas experiências de vida que cada um tinha, ou seja, eu sou mais velho, eu tenho mais experiência de vida, eu já vi muita coisa, eu acho que Jesus conta mais comigo do que com esse aqui, que só tem 22 anos. Eles estavam se baseando também em condição financeira, um exemplo, eu ganho mais, eu ganhava mais, um exemplo, o meu barco era melhor do que o de fulano quando eu pescava, porque ali eles não eram mais pescadores, eles deixaram de ser pescadores de peixe e se transformaram em pescadores de almas, né? Então ali eles ficaram colocando coisas mundanas para estabelecer algo, uma conquista espiritual que não existe. Porque no reino de Deus não tem maior e nem menor. Maior é Deus e Jesus somente, os outros todos igual. Então olha só o nível de pessoas que caminhavam com Jesus, imaginando quem era o melhor de uma coisa que Deus nem considera. Porque fulano é melhor do que esse fulano. Deus não pensa assim, é todo mundo igual. Não era uma conversa que estava edificando eles. Eu gosto sempre de falar. Todos nós temos um amigo, ou dois, ou três, ou quatro, ou 1000, que não é evangélico. Aí você diz assim, eu passei a tarde toda hoje conversando com meus amigos que não são cristãos. Amém. Essa conversa te edificou quanto de 0 a 10? Desse jeito.
É só isso que você deve se importar. Se você passou a tarde inteira gastando um tempo com uma coisa e você saiu de lá sem ser edificado em nada, você perdeu sua tarde inteira, você não fez nada de útil para você. Então essas conversas dos discípulos aqui, era uma conversa que não edificava eles. E por que eu estou